Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da 25ª semana do Tempo Comum. O texto deste sábado se encontra lá em Zacarias, capítulo 2, e nos diz assim: Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: Aonde vais? Respondeu-me: Vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim. Enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo que lhe disse: Corre a falar com esse moço, dizendo: A população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e mulheres que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venham para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Amados irmãos e irmãs, esse texto da primeira leitura, ele é bastante interessante. E para a gente poder entender, eu vou ter que retomar alguns temas que eu já falei hoje, falei durante essa semana, na questão das primeiras leituras. Porque veja bem, o povo de Jerusalém tinha sofrido uma situação bem chata no contexto histórico deles. Essa parte chata foi a chamada exílio babilônico. O Império Babilônico venceu aquela região, dominou aquela região, invadiu aquela região. E nessa invasão, nessa situação toda, acabaram também destruindo o Templo de Jerusalém. O povo agora já está retornando do exílio. E a profecia de Zacarias ela entra nesse contexto. Pode começar a perceber que no versículo 5 fala da história de ver um homem com um cordel de medir na mão. Alguém que de fato está fazendo medições para reconstruir o templo, para reestruturar a cidade, para reconstruir a cidade. É esse o foco. E aí o que acontece? Ele pergunta: aonde vais? Ele vai dizer: vou medir Jerusalém. Ou seja, eu quero ver de fato como é que deve ser reconstruído tudo, qual a largura, qual o comprimento de cada situação. Só que aí aparece o anjo e ele vai dizer o oposto, né? Não precisa mais de muralhas. Não precisa de muita proteção. Para um povo que estava meio que traumatizado diante de uma invasão, é claro que a primeira coisa que ia ser feita era construir muralhas. Só que o anjo fala: não precisa, porque é Deus quem vai ser a muralha. É Deus que agora vai proteger Jerusalém. É Deus que inclusive vai mostrar a sua glória no meio de Jerusalém. Ou seja, o valor de Jerusalém vai ser agora conhecido por causa de Deus que vai habitar naquele lugar. E aí ele orienta, Rejubila, fica alegre. Cidade de Sião, o nome Cidade de Sião é porque é o nome da montanha, do monte a qual Jerusalém estava construída, era o Monte Sião. E ele vai dizer, Eis que venham para habitar no meio de ti. Muitas nações virão, ou seja, o povo virá até aqui. Amados irmãos e irmãs, vamos trazer então para o hoje da gente, Às vezes a gente parece que fica triste achando que a igreja vai acabar, que a igreja não tem muito futuro. A gente vê pesquisas que mostram, o número de católicos diminui aqui. O povo agora, a maioria diz que é católico, mas mal vai para missa. E a gente começa a ficar um pouco preocupado. A nossa fé diz que Deus habita dentro da igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Ele protege a igreja de todo mal. Ele protege a igreja de olhares negativos, de investidas de fora que o povo faz, como também investidas de dentro. Não importa essa realidade, Deus está conosco enquanto igreja. A mesma coisa eu digo para você que é igreja também. Deus não te abandona, Deus está contigo, Deus te protege. E da mesma forma como no texto foi falado, era preciso rejubilar, era preciso se alegrar, a mesma coisa vale para cada um de nós, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho também deste sábado. Até já!